amigos queridos, Jesus, Mestre amado, se conosco, Senhor, envolva-nos nesta hora nas vibrações do seu amor e estenda a sua misericórdia a toda a humanidade da terra, para que possamos, Senhor, vibrar em favor das aflições do mundo, da dor superlativa, dos grandes enganos, dos arrastamentos incontáveis. Ampara-nos, Senhor, para que possamos servir aos nossos irmãos em humanidade, com abnegação e devotamento, entregando-nos com alegria e bom ânimo as pequenas tarefas a nós concedidas. Que estes amigos espirituais possam ombrear conosco a existência na terra, conduzindo nossos pensamentos para os rumos certeiros do Evangelho de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no trabalho do bem constante, nas horas de vacilações, de titubeios e inseguranças, Senhor, que mãos misericordiosas possam ser estendidas para o soerguimento de nós mesmos. Confiamos, Mestre, na grandeza do seu amor e na sua misericórdia infinita. E assim, em seu nome, em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E nós estamos no item A Missão dos Espíritas. Esse item nos possibilita nós refletirmos muito sobre o Espiritismo, a doutrina espírita em nossas vidas. É muito importante nós falarmos sobre isto, porque o texto se refere aos bons espíritas e não à totalidade dos que se dizem espíritas. E então, nesse item, nós vamos ver quais são as características que nós precisamos desenvolver em nós ainda mais para nos considerarmos bons espíritas, que vão rentear o homem de bem. Então, é muito importante que no Evangelho tenha um tema ligado ao Espiritismo, propriamente. Então, a pergunta que é lançada nesse item da missão dos Espíritas é: se muitos os chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Os que se extraviaram, os que deserdaram, os que se afastaram, nunca deixaram que a doutrina espírita os permeasse. Eles entraram na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não compôs aquele espírito. Ele é um simpatizante, acha tudo interessante, na hora da dor suplica, pede ajuda, mas isso não significa ser espírita, né? E nem ser um trabalhador espírita cristão, né? Então, nós estamos falando hoje daqueles que já estão sendo reconhecidos pelas suas obras. E quais são, pormenorizadamente, os caminhos para que estas obras
na prática do nosso dia a dia, sejam vivificadas em nós. São situações desafiadoras, porque requererão de nós posturas muito coerentes, né? Nós temos falado da coerência para nós sairmos do patamar da ambivalência da hipocrisia, de nós sermos no mundo da forma como queremos ser e sermos na casa espírita um personagem que possa atender a algumas pessoas. E nós vamos dizer aqui, por que sinais se reconhece, né? Vós os reconhecereis pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos e ele lhes dará a vitória. Então, é muito importante nós sentirmos que as leis de Deus que estão em nossa consciência, elas são expandidas à medida em que os nossos sentimentos ficam sublimados. Sentimentos nobres ampliam o nosso estado consciencial, onde as leis divinas, o código da perfeição de Deus, está instalado em nós. Mas para que isso se faça, o trabalho na seara de Jesus é árduo. Requer testemunhos dificílimos de coerência entre aquilo que eu já conheço e aquilo que eu vou viver porque já conheço e não posso negar a verdade. Haja vista os grandes cristãos da humanidade, se qualquer um de nós lançar mão da sua história, verão que são espíritos que sempre se deram ao sacrifício, que sempre foram espíritos altamente lutadores, que a vida para eles foi um eterno desafio e não esmoreceram na luta, testemunhando a fé na experiência, pondo em prática, na forma de experiência, tudo que já sabiam. Pergunto a nós mesmos, nós já temos a mancheias conhecimento da verdade. O que temos feito do conhecimento adquirido, isso será para nós um peso consciencial ligado a culpas inconfessas quando nós olharmos para nós mesmos e percebemos o que fiz dos tesouros que me foram confiados, da luz da verdade que me chegou, dos amigos que a vida me emprestou para me conduzirem os passos que eu deserdei. Então, este abandono das oportunidades redentoras da nossa existência é que tem gerado os tormentos coletivos da humanidade. É que tem gerado esse arrastamento primitivo que estamos vendo no mundo, porque a nobreza dos sentimentos ainda não prevaleceu em nós. E coletivamente nos arrastamos porque nos sentimos frágeis, fragilizados por falta de força moral. Porque só a força moral ergue o espírito. E sentindo frágil, nos deixamos arrastar coletivamente sem discernimento. Então, continuando no livro Opinião Espírita, lição 14, que vai falar sobre os espíritas no Evangelho, e o Emmanuel vai trazer para nós, porque o espírita comenta o Evangelho nas tarefas doutrinárias do Espiritismo, que é uma tarefa de todos nós. Entretanto, diligencia exumar as sementes divinas da verdade. Ele se põe a trazer a verdade à luz que estava enterrada. Mas este exercício, essas verdades estavam encarceradas, encerradas, olha a frase de Emmanuel, no cárcere das teologias humanas, que não eram de natureza divina,
que são criações dos homens para conduzir as coletividades. Isso é muito sutil e necessário desvendar. Muitas teologias foram criadas pelos homens para conduzir coletividades com interesses pessoais. Mesmo que falemos do Evangelho, porque são tarefas, diligencia exumar, tirar daquele enterrado as sementes divinas da verdade, para que produzam os frutos da vida eterna no solo dos corações, das almas, dos espíritos. Tendo este exercício sido constante em nós, estaremos então trazendo à luz da verdade as sementes que eu preciso fazer germinar em mim e não querer plantar no outro, como nós queremos fazer. Não é? O espírita no Evangelho exalta a glória do Cristo, mas elucida que ele não transitou nos caminhos humanos usufruindo facilidades, e sim atendendo aos desígnios de Deus, nas disciplinas da humildade e do ato de servir. Que nós temos que trazer a verdade clara, porque Jesus praticou atos espetaculares de multiplicação de pães, de peixes, curou, foi capaz de vivenciar fenômenos de efeitos físicos extraordinários, mas ele nunca usou isso para facilitar o seu caminho. Ele nunca usou da força do seu amor, da expressão da lei de Deus presente na nossa vida, no momento em que Pilatos pergunta para ele sobre o que é a verdade. E ali ele poderia manifestar situações extraordinárias que o libertasse da cruz, mas ele não usou em seu favor. Os espíritas no Evangelho podemos nos referir ao céu, mas explicar que o céu é o espaço infinito em cuja vastidão milhões de mundos obedecem às leis que lhes foram traçadas, a fim de que se erijam em lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Nós precisamos sentir, não só entender, mas sentir que o planeta Terra é um grande educandário de espíritos, onde estamos matriculados em estágios diferentes, mas na mesma faixa vibratória. Então nós temos aqueles de nós, numa mesma faixa do planeta Terra, que estão entrando nessa categoria de espíritos que estão aprendizes desse educandário, e aqueles outros que estão muito à nossa frente, no limite superior da faixa, mas que ainda estão nesse planeta educandário, esse planeta escola, né? Onde nós estamos aprendendo a lei de Deus. Viemos aprender a lei de Deus. E como isto é uma amplidão para nós, a misericórdia do Pai nos proporcionou pequenos núcleos de 4 ou 5 pessoas, chamado família, para que a lei de Deus fosse ali experimentada, vivida, sentida, exemplificada. Não adianta nós virmos com ares santificados na casa espírita, se isso não for uma realidade vivida por nós neste ambiente. Porque chegou o momento de nós nos desnudarmos, tirarmos os personagens fictícios que criamos para nós, para sermos a realidade do ser espiritual que somos. Onde quer que estejamos, sejamos os mesmos. Então, menciona os anjos, podemos falar sobre espíritos na angelitude, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas no universo, e sim
espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação à custa de suor e a preço de muitas lágrimas. Se para eles foi assim, para os espíritos angélicos, na categoria de espíritos superiores, por que isto não se aplicaria a nós? Se aplicará sim. Enquanto não tivermos dispostos a servir, com sacrifício dos interesses pessoais, à custa de suor, a preço de lágrimas, dando testemunhos para que a nossa fé se robusteça, nós ainda não seremos os bons espíritas ou o trabalhador espírita cristão da última hora. Porque nós temos um tempo reduzidíssimo evolutivo para entrarmos no patamar da regeneração, para podermos permanecer neste planeta. Por isso que somos os trabalhadores da última hora. E não é da hora que dá. Quando eu fizer isso, fazer aquilo, viajar, fazer isso, fazer aquilo, o que sobrar, eu faço algumas coisas. Então, o trabalhador da última hora não é a hora que me sobrar, né? É a hora que eu vou me dedicar a mim mesmo, porque tudo aquilo que fazemos para o outro, a nós estaremos fazendo. Então, vamos refletir para que a gente possa juntos acordarmos. É sempre importante nós nos perguntarmos sobre em que momento nós estamos vivendo na Terra. Qual é a era que nós nos encontramos? Nós estamos vivendo a nova era, inaugurada por Jesus. É a era do Cristo. É lógico que nós podemos estar vivendo nesta era e não estar nesta era, não é? Então, nós estamos vivendo no século XXI, mas há pessoas que estão vivendo na sua mente, na sua forma de existir, em mundos primitivos. A Terra ainda tem povos de um primitivismo absoluto. Em 2015, a FAB, fazendo uma viagem, um sobrevoo na Amazônia, encontrou uma tribo, e há fotos desse momento, né, de homens 100% primitivos, que ainda não tiveram contato com a civilização, né? E aí eles mostram o avião aproximando, um helicóptero da FAB aproximando, e aí eles olhando e se armando de pau, de coisas para tentar afastar, né, aquele barulho, aquela coisa louca que eles estavam vendo, né? É óbvio que isso existe e faz parte do plano divino, do plano de Deus para a Terra. Mas, a par dessas exceções, né, que existem na Amazônia, na África, em alguns países do mundo, nós outros estamos vivendo na nova era. E mesmo nós que estamos vivendo na nova era, podemos estar numa outra era lá para trás. Então, por exemplo, há espíritos que ainda pensam que estão vivendo antes de Moisés. Há espíritos que ainda pensam que estão vivendo, se comportando como antes de Jesus. E assim sucessivamente. Mas é sempre importante nós compreendermos qual é a era que nós estamos. Se estamos vivendo de acordo com ela ou não, é uma situação íntima do nosso espírito, do espírito que somos. E o que caracteriza essa nova era, que é a era do Cristo na Terra? Porque Jesus, ele não morreu, ele não desapareceu.
Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Então, quando Jesus esteve conosco para trazer pessoalmente a mensagem do Evangelho, ele demonstrou as leis divinas sobre vários aspectos. E entre elas, sobre o trabalho, que é o tema do nosso Evangelho já há alguns dias. Então, o que ele mostrou para nós? Que nós deveríamos ter uma profunda coerência entre o serviço e a religiosidade. Mas tem espíritos que estão no serviço e não têm religiosidade, não é verdade? Então, esses espíritos não estão na era do Cristo, estão em outra, que eles nem sabem qual é, e nem nós também. Mas nós estamos falando para nós outros que já temos necessidade de uma religião, temos necessidade desse contato com Deus na nossa intimidade, através do outro. Nós estamos falando é para nós. Então, essa era de Jesus, essa era do Cristo, é uma era em que não há diferença entre o templo e a oficina. Não há diferença entre o que nós estamos fazendo no ambiente de trabalho com aquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, em nossa casa. Porque se houver diferença, nós, na verdade, ainda não adquirimos esta fé, esta religiosidade que poderia nos colocar na nova era, que é a era cristã. Então, na medida em que o que eu faço na casa espírita, o que eu faço no templo que eu visito ou contribuo é diferente do que eu faço lá em casa ou no trabalho, significa que a minha fé é externa, significa que eu ainda não consolidei esses valores em mim, e não consolidando esses valores em mim, como a Célia colocou, eu me torno, não que eu seja, mas eu me torno um espírito absolutamente fragilizado. Eu me fragilizo com tudo. Alguém morreu? Ah, eu vou morrer também. Como que eu vou viver sem essa pessoa? Então, o jeito é morrer. É uma fragilidade, não suporto o desencarne. Ah, perdi os recursos financeiros? Bom, então eu vou perder a urbanidade. Olha que importante essa palavra. Muitas pessoas, diante de um desafio, correm para o mato, se isola, sai da sociedade. Por quê? Não suporta tal situação, perde a condição de urbanidade. Prefere viver sozinho, escondidinho, num buraquinho, longe, lá distante. Porque não suporta que alguém ou um grupo de pessoas se opôs às suas ideias, se opôs ao seu pensamento. Porque não tem essa força moral. E às vezes a gente pensa assim, mas como assim? Então, por exemplo, uma pessoa que no seu ambiente de trabalho corrompe alguma coisa, alguém ou uma situação, que seja as horas do seu trabalho, essa falta de moralidade sobre esse aspecto vai interferir necessariamente numa situação pessoal vivida com alguém lá no supermercado, lá no trânsito, lá em tal lugar, porque nós somos espíritos que não somos compartimentalizados. Então, na medida que eu não me esforço para manter uma moral ilibada, na medida que eu não me esforço para ser o mesmo espírito em qualquer lugar, com a mesma força de moral, eu vou me fragilizando. E vai ficando difícil a convivência entre as pessoas. Aí eu vou preferindo ficar mais com os animais do que com as pessoas, mais do que com as plantas do que com gente, mais do que com números
do que com a família, mais do que com coisas, do que nos relacionamentos, que são sempre desafiantes, desafiadores, para que nós possamos estabelecer a moral que ainda não construímos. Então, quantos de nós, no passado, ou talvez até no presente, rompemos com a sociedade, ficamos lá isolados. Saímos da, entre aspas, civilização, entre aspas, da urbanização, ficamos lá trancados, ou no laboratório, ou na fazenda, ou nos números, ou não sei aonde. Por quê? Não demos conta dos desafios por falta de moralidade. É a falta de moralidade que nos enfraquece em todas as circunstâncias. Às vezes nós vamos ver alguém que se diz poderoso, tomado de um poder dos Césares, lá da Roma Antiga, que ele pensa que ainda está naquele momento, que faz, desfaz, acontece, bate um soprinho, o indivíduo tomba, ou se suicida, ou enlouquece, porque a mente é muito frágil, né? Ou rompe com tudo e com todos, ou entra num processo difícil de obsessão, enfim. Então, nesse momento, nós estamos sendo convidados a nos conscientizar, de sair daquele estado primitivo de pensar só em nós, só na nossa alegria, no nosso contentamento, no jeito que a gente quer viver a vida, né? É sair desse estado de primitivismo, porque o primitivo, ele não vive em sociedade, a sociedade nem existe, a civilização ainda nem existe, as comunidades nem existem, né? Então, se eu estou numa sociedade, estou sendo convidada a pensar primeiro no todo, para depois pensar em mim, porque o que eu vou fazer vai refletir nesse todo do qual eu faço parte. Então, esse movimento que nós estamos tentando aprender é muito importante. E aí, quando nós vamos compreendendo isso, vamos entendendo com mais profundidade o que somos convidados a fazer na Terra aqui agora. E vamos pegar um texto, né, de Emmanuel, intitulado Oração, para a gente voltar a discutir, porque não estamos saindo do tema, estamos só ampliando os ofícios, as profissões, aquilo que nós fazemos na Terra. Então, nesse texto, ele cita algumas profissões e dá uma amplitude sobre o tema. Ele diz assim, é um texto de André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, chamado Orações. Ele diz assim, o sacerdote de classe elevada, toda vez que aproveita os elementos da sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo-o à procura de raios mentais enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção de auxílio de esfera superior. Então, muitas vezes, nós vamos estar no ofício, entre milhões de aspas, e quando a gente fala essas aspas, é porque não é exatamente aquilo que a gente quer dizer, mas as palavras não são suficientes para traduzir, vestir um pensamento que a gente quer expressar, né? Então, muitas vezes, nós, espíritas, somos o sacerdote, entre milhões de aspas, né? Somos aquele que vai socorrer o outro com o que temos construído em nossa intimidade. E naquele momento, se nós somos o sacerdote, se nós somos o espírita,
o bom espírita, que está na posição do trabalhador da última hora, se nós estamos nesta condição, nós impelimos o outro a buscar os raios mentais enobrecidos. Nós levamos, chega alguém em desespero, se já temos construído a calma, a paz, o entendimento das leis, se isso é uma construção íntima, isso é um edifício. Isso é um edifício. Eu lanço o meu guindastezinho e ergo aquele que está caído até onde eu fui com a minha construção. E ali, aquele espírito, ele recebe, ele tem mais condição, junto de mim, de receber os eflúvios que eu já recebo. Ele é capaz de ser mais beneficiado, porque eu elevo até onde eu me encontro. Porque se eu tiver apenas e tão somente palavras e não construções, eu não tiro ele do chão. Eu posso deitar com ele no chão. Eu posso me agachar, eu posso me aproximar e falar com eles algumas palavras, ele pode ouvir, mas ele não sai da onde ele se encontra. É claro que esse sair é momentâneo, porque aquele que está mais alto eleva o outro que está necessitado. Mas esse elevar é por alguns instantes, às vezes instantes suficientes para que o outro absorva conteúdos vibratórios para sair daquele momento doloroso de crise que ele se encontra. Depois ele desce para onde ele está, porque ele não suporta ficar pendurado. Nenhum de nós conseguiria ficar por muito tempo pendurado, que isso não é felicidade. Nós queremos estar numa base segura, que é a nossa. Então, quando nós estamos sendo convidados a exercer a tarefa de amparar, é levar, mesmo que momentaneamente, aquele até onde eu estou. Esse é o movimento que nós vamos precisar entender. E nesse texto ele vai falar, em seguida, do médico. A gente já falou bastante dessa profissão, mas há muitos exemplos, a gente vai voltar a falar. Aí ele vai falar do professor, aí a gente vai falar, né? Nós vamos falar desses temas, porque isso é imprescindível para nós. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as Tuas lições de vida eterna, Senhor, de nos sentirmos cada vez mais seguros e amparados pelo Seu amor. Sejamos nós aqueles a entender e a sentir o Teu amor, Senhor, por toda a humanidade. Que sejamos nós a aplicar esse aprendizado de sermos coerentes aonde quer que nos encontremos,
Que sejamos nós, Senhor, os fiéis cumpridores das leis divinas. Aonde quer que nos encontremos, possamos operar na verdade, Senhor. Possamos nos entregar cada vez mais e com lucidez ao trabalho simples que o Senhor nos confiou. Que possamos, Senhor, nos tornarmos espíritos dignos de sermos seus mínimos discípulos, levando a todos aqueles que nos cercam nosso aprendizado vivenciado do que temos sentido com o seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Socorre, Senhor, nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. E que nesta hora nós possamos doar do nosso ectoplasma em favor deles. Que o Senhor nos abençoe. E que nesta hora direcione o seu olhar, Jesus, para o Brasil, esta pátria amada, para que todos nós, brasileiros, possamos fazer do melhor. Possamos ser honestos, justos, competentes nas tarefas mínimas que abraçamos. Que o Senhor nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja.